Imagina só teu sistema de purificação de água mais avançado e tecnológico do mundo, trabalhando incansavelmente por dentro. Mas todo dia pela manhã, a gente silenciosamente joga um punhado de areia fina nas engrenagens dele, sem nem perceber. Até o dia em que a máquina inteira simplesmente trava. Exatamente. Hoje, a nossa missão nesta análise profunda é abrir as anotações clínicas muito detalhadas do Dr. Richard Ben. Ele é um nefrologista que passou a vida inteira observando exatamente isso acontecer. E o nosso objetivo aqui é desvendar como alguns hábitos diários extremamente comuns, coisas que parecem totalmente inofensivas, estão destruindo os rins de forma invisível, especialmente à medida que a gente envelhece. Certo. E para entender o peso real dessas anotações, primeiro precisamos desfazer a ideia de que os rins são apenas, filtros passivos. Com certeza, se olharmos para a biologia da coisa, eles são, na verdade, os grandes guardiões do equilíbrio do corpo. É uma central que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles filtram o equivalente a meia banheira de sangue todos os dias. Nossa, meia banheira? E, bom, lendo a pesquisa, fica evidente que o trabalho deles vai muito além de apenas separar o que é toxina e transformar em urina, né? Ah, muito além. Eles são órgãos incrivelmente dinâmicos. Quando a pressão arterial cai, são os rins que liberam enzimas para os vasos sanguíneos se contraírem, para a pressão subir de volta. Faz sentido. E tem mais, quando o oxigênio no corpo está baixo, eles produzem um hormônio específico que manda a medula óssea fabricar mais glóbulos vermelhos. Eles até transformam a vitamina D na sua forma ativa para que os ossos consigam absorver cálcio. Ou seja, se essa central de comando começa a falhar, o corpo inteiro entra em colapso, basicamente. Exato. Anemia, ossos fracos, pressão totalmente descontrolada, tá tudo conectado. Uhum. O que nos leva ao detalhe que eu, particularmente, achei mais perturbador em todo o material do Dr. Ben, a falsa sensação de segurança. Porque se um órgão vital está falhando, a gente espera ouvir uma sirene, certo? Uma dor aguda? É, um alarme de incêndio biológico. Mas a doença renal crônica parece agir de forma totalmente fantasma. E é por isso que a literatura médica descreve a doença renal crônica como o ladrão silencioso perfeito. A estrutura interna dos rins, ela não tem terminações nervosas para a dor da mesma forma que um músculo ou uma articulação teria. Então não tem aquela pontada nas costas avisando que a capacidade de filtragem caiu pela metade. Nenhuma. Quando os sinais físicos finalmente aparecem para o paciente, coisas como tornozelos extremamente inchados, uma fadiga que não passa de jeito nenhum com sono, até um gosto metálico na boca, bom, aí o dano já escalou para um nível muito severo. Já é tarde demais. Na maioria esmagadora das vezes é irreversível. É uma via de mão única. É assustador pensar que as pessoas chegam aos consultórios totalmente confusas, prestes a precisar de uma máquina de diálise para sobreviver, jurando que estavam perfeitamente bem ontem. Pois é. Mas me tira uma dúvida que surgiu mesmo dos relatórios. Por que a idade agrava tanto isso? Um jovem parece ter rins à prova de balas, mas o corpo mais velho se torna super vulnerável. Qual é a mudança mecânica que acontece ali? É que a biologia do envelhecimento não poupa nenhuma estrutura, sabe? Os médicos medem a saúde renal através de algo chamado taxa de filtração glomerular. Que é basicamente a velocidade com que o sangue é limpo. Isso. E a verdade dura é que, a partir dos 40 anos, essa taxa cai naturalmente a cada década. O Dr. Ben usa uma analogia fantástica nas anotações dele. Pense no rim de uma pessoa mais velha como um motor de carro com altíssima quilometragem. O motor ainda funciona, claro. Leva a pessoa para o trabalho todo dia. Funciona. Mas as peças estão gastas. A folga não é mais a mesma. Se pegarmos esse motor veterano e colocarmos um combustível adulterado ou forçarmos ele a subir ladeiras íngremes, no limite do giro, todos os dias, as peças vão estourar muito mais rápido. Bem mais rápido do que estourariam num carro 0 km. Sem dúvida. O problema central da falência renal em adultos não é um evento dramático único, mas sim as microcicatrizes deixadas por hábitos diários que vão se acumulando por 50 ou 60 anos. Certo. Então, se estamos falando sobre o que fazemos todos os dias para forçar esse motor, eu reparei que as anotações do médico gastam um tempo enorme falando sobre algo que a gente não faz. Tem um foco massivo no sedentarismo. O veneno número 4. Isso.
Mas o que ficar sentado na frente do computador o dia inteiro tem a ver com um filtro interno? Tem tudo a ver quando a gente entende a hemodinâmica, ou seja, a física dos fluidos dentro de nós. Os rins são estruturas microscópicas e muito, muito densas. Uhum. Para que eles consigam empurrar as toxinas para fora do sangue, eles precisam de pressão e de um fluxo sanguíneo extremamente forte e vigoroso. A analogia clínica que a fonte traz compara o sistema circulatório a um rio. Ah, claro! Quando a água do rio corre com muita força depois de uma chuva, ela varre todas as pedras, limpa o fundo e a água fica cristalina. Exatamente. E quando o corpo está em movimento, mesmo só caminhando, o coração bate mais forte, os vasos se dilatam. Esse rio corre com força total por dentro dos milhões de filtros renais, entregando oxigênio e lavando as toxinas. Mas quando passamos 8, 10 horas por dia completamente imóveis numa padeira, esse rio se transforma em uma poça de água parada. O fluxo despenca. E uma poça de água estagnada é onde o lodo e as toxinas se acumulam. O sangue fica lento. Mas, sinceramente, lendo sobre os impactos catastróficos dessa estagnação, eu me pergunto, essas intervenções mínimas que os médicos sugerem realmente funcionam? Como assim intervenções mínimas? Quero dizer, levantar por 5 minutos resolve o problema de uma poça tóxica? Parece um band-aid para uma ferida de bala, sabe? Olha, é muito mais do que um band-aid. A ciência mostra que quebrar a inércia tem um impacto desproporcional na fisiologia. Não se trata de correr uma maratona. Tá. Quando uma pessoa levanta da cadeira, o corpo recruta os músculos maiores das pernas. Imediatamente, isso exige que o coração bombeie mais sangue, o que quebra a estagnação na hora. Caramba, só de levantar. Sim, colocar um alarme para levantar a cada hora, para pegar a água, ou fazer uma caminhada de apenas 10 minutos depois do almoço já cria ondas de água limpa que reativam a filtragem. Qualquer movimento que quebre aquele estado de hibernação prolongada literalmente salva as células renais. Impressionante! Então manter o sangue fluindo como um rio rápido é o primeiro pilar de defesa? Com certeza. Mas isso me faz pensar na próxima grande preocupação dos dados clínicos. Se a falta de movimento deixa o fluxo lento, o que acontece quando ativamente introduzimos substâncias químicas que fecham as portas para esse fluxo? O foco que a pesquisa dá para o que temos no nosso armário do banheiro é super alarmante. É um campo minado que a maioria das pessoas navega de olhos vendados. Estamos falando dos anti-inflamatórios não esteroides, os famosos AIs. Veneno número 3. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, remédios que literalmente qualquer um compra na farmácia da esquina para uma dor de cabeça ou dor nas costas. E que parecem tão inofensivos quanto balas de menta. A falsa segurança é total ali. Pois é. Para entender o perigo oculto, a gente precisa olhar para os bastidores químicos do corpo. Lembra que os rins precisam de um fluxo de sangue constante? Sim, o rio forte. Para garantir que as pequenas artérias que alimentam os rins fiquem sempre bem abertas, o corpo fabrica substâncias chamadas prostaglandinas. O que é fascinante aqui é que elas agem como pequenos suportes de metal, segurando os túneis bem abertos. Pera um pouco. Prostaglandinas. Eu sempre achei que essas substâncias fossem as causadoras da dor e da inflamação. É por isso que a gente toma o remédio, não é? Para bloquear isso. E é aí que está a grande armadilha biológica. O corpo é mestre em reaproveitar ferramentas químicas para diferentes funções. Sim, em um joelho machucado, as prostaglandinas sinalizam a dor e o inchaço. Uhum. Mas nos rins, essas mesmas substâncias são protetoras. O problema é que o comprimido de ibuprofeno não tem um GPS interno. Quando ele entra no sistema, ele bloqueia a produção de prostaglandinas no corpo inteiro. Entendi. Ele desliga a dor no joelho, mas também retira os suportes que mantinham as artérias dos rins abertas. Exatamente. E então, as artérias dos rins colapsam. O médico na pesquisa usa a imagem de uma mangueira de jardim. É como se os rins fossem um canteiro de plantas delicadas precisando de água o tempo todo. E o remédio fosse alguém pisando com força em cima da mangueira.
Nossa, uma imagem perfeita. A água simplesmente para de chegar. E sem o fluxo de sangue, o tecido renal sofre com a falta de oxigênio e começa a criar pequenas cicatrizes permanentemente. Seca e cria cicatrizes. Mas eu tenho que fazer o papel de advogada do diabo aqui em nome de quem sofre com dores reais. Porque estamos falando de qualidade de vida, né? Claro, Se alguém tem uma dor crônica nas costas, que atrapalha o trabalho, o sono, como os médicos esperam que a pessoa simplesmente pare de usar um analgésico tão eficiente? O sofrimento não conta? o sofrimento conta sim. A fonte não manda ninguém sofrer. A preocupação médica não é com o uso esporádico. Ninguém precisa suportar uma dor aguda após uma pequena lesão sem ajuda. O problema é a rotina. Isso. O alerta vermelho dispara com a automedicação crônica. Tomar esses comprimidos todos os dias, por meses ou anos, sem a supervisão de um nefrologista monitorando a função renal. Como se fosse vitamina. Pois é. A orientação é investigar a causa raiz da dor, em vez de apenas silenciar o alarme do corpo diariamente. E para dores corriqueiras, buscar alternativas como o paracetamol, também conhecido como acetaminofeno, na dosagem estritamente correta. Que não atinge os rins da mesma forma. Exato. Ele tende a não afetar essas prostaglandinas protetoras na mesma intensidade para o uso ocasional. O perigo real é a conveniência de engolir uma pílula forte todo dia, sem pensar no pedágio que o filtro está pagando. Certo, entendi a mecânica. As pílulas fecham a mangueira por dentro, cortam a irrigação. Uhum. Mas vamos inverter o cenário agora, porque a pesquisa também ataca um problema de extrema abundância. O que acontece com essas estruturas microscópicas se a mangueira não está bloqueada, mas sim sendo atravessada por um fluxo de água numa pressão muito acima do normal, uma pressão quase violenta que rasga a mangueira por dentro? Aí entramos na roda de colisão com um elemento que está infiltrado em quase tudo que a sociedade moderna consome. O veneno número 2, o excesso de sódio. E aqui vale um aviso crucial para quem nos escuta. As anotações do Dr. Ben não estão focadas naquele saleiro que fica em cima da mesa do jantar. Estão focadas no sódio invisível. O pior tipo. Os dados mostram que mais de 75% do sódio consumido nem sequer passa pelas nossas mãos na hora de cozinhar. Ele vem embutido em pães de forma, sopas em lata, molhos prontos, peito de peru. Sinceramente, como escapar disso se está em todo lugar? É difícil. A indústria usa essa avalanche de sódio porque é o conservante perfeito e um realçador de sabor absurdamente barato. Aumenta o tempo de prateleira em meses. Claro, o lucro fala mais alto. Mas o preço metabólico é altíssimo. O nosso sangue precisa manter um equilíbrio muito delicado de concentração de minerais. Quando ocorre uma inundação de sódio no sistema, o corpo entra em estado de emergência para diluir esse sal. É uma questão pura de osmose. Exato. O cérebro manda os rins reterem toda a água possível. Ele diz tipo, não deixe a água sair na urina, guarde tudo no sangue para diluir esse sal. E o resultado disso? O volume total de líquido correndo pelos tubos fechados do sistema circulatório aumenta drasticamente. E mais volume dentro do mesmo espaço fechado significa que a pressão nas paredes das artérias vai às alturas. É o nascimento da hipertensão crônica. E voltamos aos rins. A fonte usa uma metáfora visual que eu considero brilhante, mas bem brutal. Os glomérulos, que são as micro-redes que filtram o sangue, são feitos de tecidos incrivelmente frágeis e finos. O autor compara essas estruturas a pedaços da mais delicada seda. É uma ótima imagem. E a hipertensão constante é o equivalente a pegar uma mangueira de alta pressão, daquelas de caminhão de bombeiro, e atirar jatos de água na potência máxima diretamente contra essa seda delicada. Dia após dia. Nossa. A seda rasga. Destrói tudo. Fica completamente esgarçada e perde a capacidade de segurar as proteínas que deveriam ficar no corpo, deixando que elas vazem para a urina. É um dano físico e mecânico brutal. Sim, mecânico. É a pura força da água rompendo o tecido. E a recomendação de defesa da fonte é mudar a forma como interagimos com as compras. Virar um detetive de rótulos, basicamente, mirando num limite saudável entre 1.500 e 2.300 miligramas de sódio por dia. E o bom é que existem táticas de defesa, truques muito inteligentes e simples na prática clínica para reduzir essa carga.
Por exemplo, se for usar grãos ou vegetais enlatados por conveniência, colocá-los numa peneira e lavar com água corrente na pia por 1 minuto. Ah, para tirar a água da conserva? Além disso, redescobrir temperos naturais. Substituir o sal por perfis de sabor mais complexos. Alho assado, cúrcuma, cominho, limão espremido. É retirar a dependência dos conservantes químicos e voltar à química natural. Faz muito sentido. Mas se a pressão alta atua como uma força física que rasga a seda do filtro, o elemento que lidera a lista de preocupações nas anotações do Dr. Ben faz algo ainda mais sinistro. Ah, sim. Ele não apenas pressiona o tecido. Ele altera a própria natureza física, a composição física das nossas células. E, além de tudo, lança um ataque coordenado contra o metabolismo inteiro de uma só vez. Aqui é que fica realmente interessante. Chegamos, sem dúvida, ao grande vilão global da saúde renal crônica. O veneno número 1, a dupla doce e mortal, que é a combinação de altas doses de açúcar adicionado e farinhas refinadas. O que torna esse tópico um tanto trágico é que a nossa cultura associa açúcar e farinha branca a celebrações, a conforto, é o bolo de aniversário, é a recompensa depois de um dia longo de trabalho. Mas, biologicamente falando, é a causa número 1 de falência renal no mundo atual. E o relatório detalha que esse predador não ataca por uma porta só. Ele faz uma ofensiva em 4 frentes, simultâneas. Não é. Sim, é um ataque total. Uma tempestade perfeita. A primeira frente é a via direta para diabetes tipo 2. Produtos feitos de farinha refinada de açúcar inundam a corrente sanguínea com tsunamis de glicose muito rapidamente. O pâncreas entra em desespero para produzir insulina e tentar colocar esse açúcar todo para dentro das células. Mas o problema não é comer um único doce no fim de semana, certo? É o bombardeio diário. Como as células reagem a esse excesso contínuo? Imagine que a insulina está batendo na porta das células todo dia, o dia inteiro. Chega um momento em que as células simplesmente colocam as mãos nos ouvidos e ignoram. Ficam surdas para a insulina. Isso é a resistência à insulina. Exato. Como a porta não abre, uma quantidade tóxica de açúcar fica boiando permanentemente no sangue. E aqui entra um termo médico que aparece nas anotações e carrega um visual super perturbador: a nefropatia diabética. O médico descreve que esse excesso de açúcar no sangue literalmente carameliza os filtros renais. Espera, carameliza de verdade? Como uma calda de pudim? O mecanismo biológico é assustadoramente parecido com isso. É um processo chamado glicação. As moléculas de açúcar em excesso grudam fisicamente nas proteínas que formam os vasos sanguíneos dos rins. Credo. Quando elas grudam, elas criam ligações cruzadas. O que era um tecido orgânico flexível e elástico vai se tornando endurecido, rígido e quebradiço. Pensa num caramelo mole que esfriou e virou uma pedra de açúcar. As artérias ficam tão duras que simplesmente não conseguem mais pulsar. E os filtros quebram. É uma imagem que não dá para apagar da mente. A seda delicada sendo banhada em açúcar até virar uma crosta quebradiça. Mas o ataque continua na segunda frente, não é? A pesquisa aponta que o açúcar agrava a hipertensão de forma independente do sal. Exatamente. O açúcar prejudica a produção de óxido nítrico, que é o gás que avisa as artérias para relaxarem. Sem ele, os vasos ficam contraídos e a pressão sobe. Então temos tecidos fragilizados pelo caramelo sendo espancados por sangue em alta pressão. Uma combinação letal. E qual é a terceira frente? A terceira frente é a inflamação silenciosa, um estado crônico de baixo grau que deixa o corpo inteiro em alerta vermelho constante, danificando o revestimento interno de todas as artérias do corpo. Sem contar a quarta e última frente, que é a obesidade e a gordura no fígado. Porque todo o açúcar que a gente não consegue queimar vira gordura. O fígado fica sobrecarregado, o que gera um caos metabólico enorme. E de repente os rins precisam trabalhar em dobro. Isso. Trabalhar em dobro para limpar as toxinas de um corpo inflamado e pesado, usando filtros que já estão danificados. É um cerco absoluto. Então, diante disso tudo, quais são as estratégias de sobrevivência? Como quebrar essas correntes? A rota de fuga começa com a eliminação das calorias invisíveis, ou as calorias líquidas. Refrigerantes normais,
chás gelados de garrafa e até aqueles sucos de caixinha industriais que parecem saudáveis são verdadeiras bombas. Muito. Demais! Uma lata ou caixinha pode conter 10 colheres de chá de açúcar livre que atinge o fígado como um raio. Cortar essas bebidas açucaradas corta metade do problema quase imediatamente. E a pesquisa também alerta fortemente contra a armadilha dos produtos rotulados como light ou diet. Aquele truque da indústria, onde eles retiram a gordura de um iogurte, o iogurte perde o sabor, e eles compensam entupindo o produto de açúcar ou coisas piores para que ele ainda tenha algum apelo. É fugir desses produtos. É trocar um problema por um muito pior. A saída fisiológica real é priorizar comida de verdade e grãos integralmente inteiros. A aveia, o pão feito com grãos inteiros, eles estão repletos de fibras. E, do ponto de vista do metabolismo, a fibra atua como um freio mecânico no sistema digestivo. Ela atrasa a absorção da glicose. Então, em vez de um tsunami de glicose batendo no sangue de uma vez só, a fibra garante que a energia seja liberada num fluxo bem lento e contínuo. Um fluxo gentil que o corpo consegue processar facilmente, sem acionar os alarmes da insulina e sem caramelizar nenhuma estrutura interna. Incrível como todas essas peças anatômicas conversam entre si. Para consolidar esse enorme valor de conhecimento que extraímos desta análise profunda hoje, podemos resumir que garantir a saúde a longo prazo da nossa central de filtragem é, antes de tudo, uma questão de garantir o fluxo. Perfeito. É evitar que o rio de sangue vire uma poça estagnada, quebrando a inércia com um movimento simples ao longo do dia. É proteger as comportas desse rio, evitando a automedicação crônica com analgésicos que fecham as artérias renais. É proteger a seda dos filtros contra o jato de alta pressão da hipertensão, caçando ativamente o sódio invisível nos rótulos. E talvez o mais desafiador é defender a estrutura física das nossas células, cortando radicalmente as tempestades de açúcar e farinha branca para evitar a caramelização interna. E sabe, o que torna toda essa mensagem de hoje tão essencial é perceber que a falência renal na velhice quase nunca é apenas má sorte ou genética ruim. A informação não é para assustar, mas para devolver o controle, porque o corpo responde instantaneamente. Com certeza. Cada vez que uma pessoa escolhe levantar da cadeira para caminhar uns minutos, cada vez que usa água corrente para lavar uma conserva, ou escolhe uma refeição feita em casa, ela está construindo um tijolo a mais no muro de proteção dos rins. É a soma de pequenos reparos que garante que a máquina chegue longe. E sabe, é essa perspectiva de escolhas que me leva a um pensamento final bastante provocativo. Algo para quem nos escuta refletir um pouco mais ao longo do dia e levar para a vida. O que seria? Se observarmos de forma crítica a natureza desses 4 grandes venenos, passar 10 horas por dia sentado, olhando para telas, silenciar qualquer dor no corpo com uma pílula instantânea da farmácia, consumir alimentos que duram meses na prateleira graças ao sal e focar a alimentação em açúcar e carboidratos de prazer rápido, nós percebemos algo muito maior. Que estão em todo lugar. Sim, e que eles são os pilares fundamentais da conveniência moderna. A nossa sociedade foi arquitetada para nos manter sentados, para buscar soluções mágicas em caixinhas e alívio rápido através de alimentos ultraprocessados. É um sistema muito bem montado. Então, o grande desafio de saúde de hoje não é apenas biológico. É, na verdade, uma rebelião contra um ambiente que é o exato oposto do que nosso maquinário interno evoluiu para processar. Como podemos redesenhar as nossas rotinas para colocar um pouco mais o desconforto saudável de volta nas nossas vidas? Fica a reflexão para todos. Até a nossa próxima análise profunda.